Alô? Sim, sim. Fechou, galera? Então, página 7. Lembrem, uns 5 minutinhos para eu sortear mais uma camiseta, tá? Hoje o público está bem mais reduzido. Então, as chances, né, estatisticamente falando, de ganhar são maiores. Quem foi? Você vai estar azarado? Não vai mesmo? Você não ia ganhar também? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá, pessoas. Ó, o exercício de número 2, ele fala assim. Bom, na minha página 7, para vocês a página 7 também, onde ele fala, assim como os diferentes grupos de organismos, é isso, né? Então tá. Assim como os diferentes grupos de organismos, os vegetais produzem substâncias que atuam em quantidades muito reduzidas, que, em regiões específicas, denominadas células-alvo, regulam diferentes processos nas plantas. Tais substâncias são denominadas de fito-hormônios e atuam na divisão, crescimento, metabolismo e diferenciação celular, tá? Aí ele fala, com relação aos hormônios vegetais, assinale a alternativa correta. Eu vou ler a alternativa. Se ela tiver certa, beleza. Se ela tiver errada, a gente faz uma leve correção, acrescenta alguma coisa em cima, tá? Letra A. As giberelinas atuam principalmente no crescimento das raízes, estimulando a coifa a produzir pelos radiculares em raízes pivotantes. E aí, você marcaria certo ou errado? Errado. Por quê? Isso, vamos dar um leque maior, tá? Você escutou ou leu giberelina, você tem que associar duas coisas, né? Crescimento, ela atua em crescimento. Geralmente você pode colocar assim, de crescimento, você pode colocar na região dos entrenós, tá? Aí não seria bem crescimento, seria desenvolvimento. Desenvolvimento de frutos partenocárpicos, por exemplo. E aí, talvez, a principal palavra que você tem que associar à giberelina é a germinação. Tá? Ela é extremamente importante para a germinação da semente. Fechou? Aí ele cita, ó, estimulando o crescimento da raiz, estimulando a coifa a produzir pelos radiculares. A coifa, alguém lembra o que é a coifa na raiz pivotante? Quem lembra o que é a coifa? Hã? Assim, ó, você tem lá a raiz. Vai ter a raiz, aqui vai ter a formação, a parte secundária dela. Aí ela vai ter uma regiãozinha onde tem os pelos de absorção. Ó. Aí ela tem uma região de alongamento. E aí, bem na ponta, você tem a região meristemática. E aí, protegendo essa região aqui, ó, você tem a coifa. Tá? Então, a coifa, ela é uma regiãozinha que fica na ponta. Bem ali na onde a gente chama gema apical da raiz, entendeu? Para que ela serve? Para proteger as células desse tecido no crescimento do atrito com o solo. Tá? Então, ela serve para proteção. Não tem nada a ver com o que ele coloca aqui, ó, que é a formação dos pelos radiculares. Os pelos radiculares estão lá em cima. Os pelos radiculares, eles têm a ver com a absorção de água, de nutrientes, tá? Do solo. Fechou? Tranquilos? Então, é importante você destacar aí nessa letra A germinação da semente, a função certinha do que é a coifa, e a gente não marca ela como gabarito, tá? Posso ler a letra B? Pode? As auxinas atuam na inibição de gemas apicais, retardando o alongamento das células apicais na presença de luz, evento conhecido como estiolação. Estiolação, na verdade, é um crescimento na ausência, né? Ela tem um crescimento, como é que eu posso falar? Exagerado, né? Mas é um crescimento que é acelerado, digamos assim, quando as condições elas são um pouco diferentes. Quando você fala em auxina, e ele fala em inibição das gemas apicais, seria o contrário, né? Porque existe uma função clássica das auxinas, que é o quê? Quem lembra?
Hã? Dominância apical. Fechou? Então, você vai colocar aí, vai escrever dominância apical. O que é a dominância apical? Enquanto a região do ápice do caule, né, da gema apical do caule, ela está preservada, né, ela estimula o crescimento. Aí ela inibe o crescimento lateral, entendeu? Das gemas laterais, tá? Isso seria a dominância apical. Aí ele cita outra coisa, né? Atua na inibição das gemas apicais, retardando o alongamento das células apicais e tal. Não, é isso daí mesmo, tá? Então, ele está falando sobre a questão da dominância apical. Fechou? Oi? Quebra a citosina, tá? Porque aí você remove, né? Quando você remove a parte da dominância apical, onde está sendo produzida a auxina, aí para de inibir a citosina, ela acaba... Você tinha falado o quê? Ah, não, citocinina, tá? Na hora eu entendi você falando citocinina, eu entendi você falando isso daí. Tá. Letra C. O geotropismo depende das citocininas e ocorre quando uma planta direciona o crescimento de sua gema apical em direção à incidência da luz. Você tem que riscar a citocinina, e aí você falou em tropismo, você tem que associar a auxina. Beleza? Tem que associar. Só que aí, galera, foi até estranho eles terem usado essa nomenclatura, porque normalmente, em vez de geotropismo, é mais atual falar gravitropismo, né? E aí, muitos exercícios nesse contexto, ele usa um desenho assim, ó, para representar o que seria o crescimento de um vegetal. Aí aqui você iria simular, ó, que teria tipo uma espécie de vaso aqui, entendeu? E aí você enxerga como é que é o crescimento em relação à região do caule e à região da raiz. Você tem que sempre associar, escreve aí, que a auxina, ela tem uma aversão à luz. Tá? Ela tem uma aversão à luz. Então, geralmente, galera, aqui, ó, vamos dizer que a luz está nesse sentido, certo? Então, ela vai se concentrar nesse local, ó. Ela se concentrando nesse local, aqui ela consegue fazer um crescimento nesse sentido. Só que desse lado aqui, ó, ela vai se concentrar nessa região. E essa concentração, ela pode acabar levando à inibição, ao efeito de inibir. E aí o que vai ficar permitido crescer é esse aqui, ó, tá? Fechou? Então, aí no gravitropismo, aqui é negativo o crescimento, né? E aqui ele é o quê? Positivo. Fechou? Tá? Então, é essa... Mas o erro em si, o erro, né? É a palavra citocinina, que você coloca a auxina, direciona o crescimento da sua gema apical em direção à incidência de luz, né? Aí seria, deixa eu ver aqui, ó, ocorre quando uma planta direciona o crescimento de sua gema apical em direção à luz. Ela vai ter em direção à luz, mas é porque ela está se opondo à ideia da concentração que está na base, fechou? Então ela vai fazer esse tipo de crescimento, tá? Fototropismo. Fototropismo. Aí o desenho vai ser assim, né, na vertical, aí o sol, a fonte de luz, ela vai estar numa das laterais, tá? Letra D. O etileno é uma substância gasosa que atua no amadurecimento dos frutos. Assim, o hormônio é utilizado de forma controlada para permitir amadurecimento de frutos destinados ao mercado. Certinho, tá? Essa frase está redondinha, fechou? Redondinha. Esse é o nosso gabarito. Letra E. Vamos só ver o que está errado aqui na letra E, tá bom? As insulinas aumentam a produção de amido nas folhas amareladas, como as folhas do gramado que ficam amareladas quando encobertas. Nem existe isso, né, galera? Então, assim, eu acho que se alguém marcasse isso daí, né, seria, sabe aquela pessoa realmente que ela chuta sem ler? Ela não tem noção nenhuma do que ela está marcando, porque insulina não tem a ver com o meio vegetal, tá? Fechou? Às vezes a pessoa poderia pensar assim, o amido vai quebrar, aí uma hora vai liberar a glicose, essa glicose vai cair no sangue, entendeu? Aí essa glicose no sangue vai estimular a produção da insulina,
por parte do pâncreas, então ela vai querer fazer isso daí. Não vai dar certo, tá? Há alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Fechou. O que foi? Nada. Vai. Tem. Oi? Isso. Ela tem... É que tem aqueles... Não sei se você lembra daquele gráfico, onde você tem estímulo e inibição. Não sei se você lembra. Aí, para cada órgão, região vegetal, você tem um certo nível de concentração que seria o ideal para aquela parte poder ter o crescimento. Fazendo um desenho, aí vai fazer assim, ó. Você lembra desse tipo de gráfico. Daí, geralmente, ele coloca raiz, aqui ele coloca, às vezes, gemas laterais, aqui ele coloca caule, entendeu? Então, geralmente, o ápice de um, ele está batendo com a inibição do outro. À medida que você começa a aumentar a concentração de auxina, você começa a ficar bom para um. Só que para o outro está caindo, entendeu? Aí o ápice bate com um limite, entendeu? E assim você vai. Tá? Então, para cada parte do vegetal, existe um nível de concentração que seria o ideal. Tá? Essa é a ideia. Fechou? Pessoal, o exercício 3, ele é um exercício meio que ligado um pouquinho aos conceitos de decomposição, né? O uso da compostagem, seriam medidas, como é que eu posso falar? Que amenizam, né, determinados tipos de impactos. Vamos fazer uma leiturinha, ele é bem simples, tá? Ó, compostagem é um processo controlado de decomposição biológica da matéria orgânica presente no lixo. Em condições adequadas de aeração, umidade e temperatura, esse processo gera um produto biologicamente estável, chamado de composto orgânico. Para que a compostagem possa ser realizada corretamente, a matéria orgânica deve ser separada dos demais materiais, o que possibilita o reaproveitamento de materiais recicláveis, como vidro, plásticos e metais. E também não é qualquer material orgânico, tá? Geralmente, pessoal, quando ele fala em compostagem, tem que ser materiais orgânicos sólidos, tá? E geralmente você descarta, por exemplo, restos de comida. Então, o alvo principal das composteiras são folhas, são gravetos, né, pedaços de casca de vegetal, tá? Então, casca de ovo, acho que entra na jogada também. Então, são materiais que, teoricamente, eles são mais secos e sólidos, tá? E a composteira é extremamente importante que ela tenha acesso à oxigenação. Por quê? Porque o tipo de decomposição que vai acontecer aqui é aeróbica, tá? É aeróbica. Você não pode fazer com que esse sistema tenha uma decomposição anaeróbica. Tranquilos? Tá? Porque na anaeróbica podem participar bactérias que acabam produzindo, na verdade, gases tóxicos, né, substâncias que acabam tendo um efeito que não seria desejável. Então, por exemplo, quando você separa, né, dos resíduos sólidos, você coloca lá no cantinho a folha, casca, pedaços de graveto, galhozinhos, tal, e você vai usar aquilo lá. E aí, do outro lado, você vai colocar o resto da comida, tal, material que você utilizou, sobrou, e aí você vai pôr naquele canto. Aquele ali, ele vai para o aterro normal, ele vai para ser descartado normalmente. Durante um processo de armazenamento dele, vai acontecer a decomposição anaeróbica. Então, o tipo de decomposição, por ele ser mais compactado e tudo mais, vai acabar gerando a decomposição anaeróbica. Aí gera o metano como principal gás, tá? Como um dos principais gases, né? Mas é o mais citado. O texto apresenta o princípio do processo de compostagem para a utilização do lixo orgânico. Com base nesse princípio, assinale a alternativa correta. As condições abióticas do ambiente não interferem no processo de decomposição biológica das matérias orgânicas, né? O que está errado aí, palmeirense? Isso, a palavra não, tá? A palavra não, ó, na primeira frase, tá? Ele fala bem assim, ó, as condições abióticas do ambiente não interferem, elas interferem sim. No enunciado, ele já está destacando que tem aeração, umidade e temperatura. Então, já elimina a letra A por causa disso. Letra B, vidro, plástico, metal, são encaminhados para reaproveitamento, por não possuírem carbono em sua composição. É outra daquelas meio grotescas que você não deve marcar, tá? Pelo amor de Deus. Letra C,
a decomposição em ambientes aerados favorece a produção por organismos aeróbios de gases como metano, um importante biogás que pode ser aproveitado como fonte de energia. Então, para você corrigir ela, você tem que riscar a palavra aerado, então tem que ser um ambiente anaeróbico, tá? E aí favorece a produção por organismos anaeróbicos, beleza? Aí sim você poderia deixar ela como correta na produção do metano, tá? Porque aí o metano realmente, galera, quando ele é produzido, inevitavelmente, por causa lá do descarte dos resíduos sólidos e tudo mais, existe a alternativa, né, de trabalhar em cima dele para transformar ele em biogás. Existe essa alternativa, tá? Então, existem muitos aterros sanitários que trabalham com sistemas de canalização, né, para poder fazer com que o metano ele saia num local específico, e aí ele pode utilizar aquilo, fazer um processamento e gerar ele como esse biogás, tá? E aí, nesse contexto, você aproveitando por causa da decomposição anaeróbica, ele acaba sendo uma fonte de energia renovável, tá? Então, ele chega a ser enquadrado como uma fonte de energia renovável quando você utiliza ele como biogás. Fechou? Tranquilo. Letra D. A compostagem é realizada pela ação de organismos decompositores, que são constituídos principalmente por bactérias e fungos. Sim, são a essência de ser decompositores, tá? Vamos ver o que está errado na letra I. O produto da compostagem é o humus, rico em matéria orgânica, a principal fonte de carbono das plantas, né? Então, para você corrigir isso daí, você tinha que colocar que o humus é rico em matéria o quê? Inorgânica, tá? Ele é rico em matéria inorgânica. Ele passou por um processamento e aí liberou uma quantidade aí um pouquinho maior de minerais, tá? Simples essa ou não? Faria facinho? Daria para fazer facinho? Dava, né? Pessoal, a 4 nós fizemos, né? A 6 nós comentamos. Nós chegamos a fazer a 6? Não? A 6, pessoal, ele está falando no texto sobre a questão de aterro sanitário. E aí, bem no meio do texto, eu não vou ler ele todo, mas eu vou destacar duas informações que são importantes, que provavelmente os exercícios vão focar em cima, né, as alternativas. Lá pela 8ª ou 9ª linha, não sei, tem uma frase que começa assim: a decomposição dos resíduos gera chorume e gás, principalmente o metano, tá? Então, você tem que sempre pensar que o chorume e o metano, eles sempre foram um problema quando você organizava o descarte de resíduos sólidos em ambiente aberto, formando os chamados lixões, né? Então, você tinha a formação do gás metano, que acabava sendo emitido para a atmosfera, e ele gerava as problemáticas dele, ou até ficava realmente acumulado, isso poderia gerar um outro problema. E o chorume escorria, né, e infiltrando pelo solo, e contaminava ali, a possibilidade de contaminar lençóis freáticos. Quando ele fala aterro sanitário, eu estou criando uma alternativa para resolver o problema do metano e do chorume. Por quê? Na confecção do aterro sanitário, eu vou criar um sistema de impermeabilização nas camadas que eu vou montando de resíduos sólidos. Então, eu vou pegar lá, colocar um plástico, uma espécie de plástico que eu vou vedar, vou colocar uns canais de coleta, né, do metano e umas espécies de chaminé também na vertical. Vou jogar o lixo, aquele lá, o lixo, todo o resíduo, e aí quando eu atingir determinado patamar, eu vou cobrir aquilo. Aí eu jogo de novo uma outra camada e assim vai, entendeu? Então, eu vou criando uma compartimentalização na qual eu não deixo o chorume descer, tá? E eu também não deixo o gás se acumular ali no meio. E aí o chorume eu posso aproveitar ele como uma alternativa ligada à formação de fertilizantes, por exemplo. Então, eu posso fazer um processamento dele e transformar ele em uma espécie de fertilizante. Ou eu pego o metano, aí lá no biodigestor, eu acabo fazendo a geração do biogás, tá? Então, essas seriam as alternativas. Fechou? Pode ser, eu acho muito pouco provável, que caia num tema de redação, não sei, porque eu acho que hoje, desse ano para o ano que vem, vão fazer acho que 10 anos, ou já fizeram,
10 anos a respeito da legislação que obrigava todas as cidades e estados a não mais terem lixões, né, em ambiente urbano. Então, eles tinham que fazer a conversão de lixão para aterro sanitário. E no Brasil ainda tem uma leva grande, né, de lixões a céu aberto, tá? Então, é uma problemática. Aí vamos para a pergunta, para o comando da questão, fechou? Ó, embora não seja um método energético exatamente limpo, a geração de energia a partir do biogás de aterros sanitários é uma forma de minimizar problemas decorrentes do acúmulo de lixo no ambiente. Com base na afirmação, assinale a alternativa que apresenta benefícios para o meio ambiente para a produção de energia com a combustão do metano. Impede a contaminação do lençol freático com matéria orgânica? Não. Né? Então, porque quem faz a contaminação do lençol freático é o chorume. Tá? Então, você descarta a letra A. Letra B. Promove a eutrofização dos mananciais próximos ao aterro. Se você puxar para a eutrofização manancial, você vai puxar para corpos d'água. Então, você vai estar jogando resíduos sólidos nesses mananciais. E a eutrofização é justamente o aumento, né? Então, tem a ver também com chorume, tá? Então, a eutrofização é um impacto de água na qual você tem uma queda brusca na quantidade de oxigênio dissolvido na água, fechou? Então, reflexo de um ambiente eutrofizado é um ambiente com baixa concentração de oxigênio. Fechou? Letra C. Reduz a emissão de metano na atmosfera? Sim. Porque quando você transforma o metano em um biogás e ele passa pela combustão, ele vai liberar gás carbônico. Tá? E ao liberar gás carbônico, você ameniza. Por quê? Porque o metano ele tem um efeito, né, de intensificação de efeito estufa 4 vezes maior, até 4 vezes maior, se eu não me engano, do que o gás carbônico em si, tá? Beleza? Então, aí está o nosso gabarito. Estimula o aumento da camada de ozônio. Camada de ozônio tem a ver com qual gás? Ozônio. Né? Então, assim, essa é aquela outra que você, né, tem que tomar cuidado. Fechou. Vamos lá. Aí a gente pula lá para frente, pessoal. A 11, eu cheguei a comentar alguma coisa da 11? Falei, né? A 11 eu comentei. A 13, né? A 12 nós fizemos também. A 13 também? Cheguei a falar do ciclo do nitrogênio? Acho que não, né? Não deu tempo. Tá, então vamos lá. Eu acho que essa não. Acho. Eu ia fazer, aí acho que faltava uns 5, 7 minutos, acho que alguma coisa assim. Aí eu falei, não, vamos parar, senão não vai dar tempo. Ó, o nitrogênio atmosférico é o principal componente do ar, com cerca de 78%. A capacidade de capturar nitrogênio é essencial à vida no planeta, uma vez que esse se faz necessário na constituição dos organismos. O ciclo biogeoquímico do nitrogênio demonstra a relevância desse elemento para os seres vivos em diversos processos biológicos. Beleza. Então, a gente já sabe que ele vai te perguntar alguma coisa a respeito do ciclo do nitrogênio, né? Eu acredito que nas alternativas dá para a gente ir montando um mini esqueminha, né? De acordo com o ciclo, tá? Então, vamos lá. O que você tem que saber a respeito do ciclo? Quais são as etapas? Quais são os seres vivos envolvidos na etapa? E qual é a conversão química que aquela etapa está gerando, tá? Você tem que lembrar dessas 3 etapas. Vamos lá. Letra A. O produto da excreção predominante em aves e répteis é a amônia? Não, né? Aqui, na verdade, você não tinha que nem lembrar do ciclo do nitrogênio em si. Aqui você tinha que lembrar de um comparativo direto que nós temos em amônia, ureia e ácido úrico. Tá? Os 3, eles são decorrentes do processamento de proteínas, né? Então, você usa principalmente as proteínas no metabolismo, você acaba tendo a possibilidade de gerar um desses 3 aqui. Aí tá, beleza. Esse cara aqui, ele tem uma elevada toxicidade. Ele sendo dos 3 o mais tóxico, ele vai precisar de uma grande quantidade de água para poder estar diluindo ele. Fechou? Esse cara aqui, ó, a ureia,
é aquele cara que aparece em meio termo. Então, ele é tóxico, mas não é tanto. Ele precisa de água, mas não precisa de tanto, entendeu? Então, ele tem um meio termo. Então, ele tem um meio termo de toxicidade e também um meio termo em relação à quantidade de água. E esse daqui é aquele dos três, né, que apresenta a menor toxicidade. E ele sendo menor em toxicidade, ele também vai precisar do quê? De uma quantidade baixa de água para estar diluindo ele, tá? E aí eu faço essa relação aqui, geralmente, em indivíduos, em alguns grupos de seres, né? Então, por exemplo, amônia vai ser na grande maioria dos indivíduos que apresentam como habitat ambiente aquático. Então, a grande maioria deles, em ambiente aquático, vão ter, né, como excreta principal, amônia. A ureia, ela é um meio termo, né, entre indivíduos que às vezes estão transitando da água, né, para o ambiente terrestre, ou que estão no ambiente terrestre, mas ainda precisam de uma certa quantidade de água por ter ou produtos. Então, a gente poderia citar aqui, por exemplo, anfíbios adultos, tá? A gente poderia citar os mamíferos, né, tá? Com exceção dos ovíparos, a gente tem isso aqui. E aqui, sim, o ácido úrico, nós temos, né, o que ele citou nas alternativas, que ele fala que é amônia. Mas répteis e ave, né, eles têm como principal excreta nitrogenada justamente o ácido úrico. Fechou? Então, esse aqui é amoniotélico, esse aqui é ureotélico e esse aqui é uricotélico. Tá? Fechou? Então, letra A está resolvida. Letra B. Amônia, ureia e ácido úrico são compostos nitrogenados excretados por animais resultantes do seu metabolismo. Então, indiretamente, né, resolvendo a letra A, a gente chegou no gabarito da letra B. Mas vamos ver o que está errado na letra C, D e E? Vamos lá. No processo de biofixação do nitrogênio, gasoso do gás nitrogênio, a nitrosação é a etapa de transformação bacteriana do nitrito em nitrato. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Ele está falando de qual processo? Nitrosação, né? A nitrosação é um dos processos que envolve a nitrificação. Então, ó, vamos lá. A gente tem amônia, aí a gente vai ter a conversão da amônia em nitrito, se eu não me engano, né? NO2-, e nitrato, tá? Esse processo aqui, ó, como um todo esse processo aqui, ó, ele é a nitrificação, tá? Esse daqui, ó, da amônia para o nitrito, vou colocar aqui, ele é feito por um grupo de bactérias que recebe o nome de nitrosomonas, tá? Vamos colocar aqui, ó, nitrosomonas, e o processo é nitrolização. Fechou? Aí vai gerar o nitrito. Aí o nitrito, então, através das nitrobacter, aí ele vai fazer a nitratação. Fechou? Então, se a gente fosse corrigir, a nitrosação seria de amônia para nitrito, né? Essa seria a correção. Tranquilos? Na letra D, o processo de devolução do gás nitrogênio, do nitrogênio para a atmosfera, realizado por bactérias, é chamado de nitrificação. A gente já viu que nitrificação é quando eu pego amônia em nitrato. Então, qual que é o nome do processo? Que eu vou devolver para a natureza o nitrogênio, para a atmosfera. É desnitrificação, tá? Aí a desnitrificação, ela é feita por umas bactérias que a gente chama de pseudomonas, tá? Pseudomonas. A gente devolve ela. E na letra E, a fixação biológica do nitrogênio ocorre através da fotossíntese das plantas, né? A ideia é você lembrar o quê?
E a fixação, a principal que cai, né, é a fixação biológica. E aí, essa fixação biológica, ela vai envolver aquelas plantinhas chamadas de leguminosas, que fazem associação em suas raízes com grupos de bactérias Gertrude chamada de isóbio. Tá? Isóbio. Isso daqui é a parte ligada ao mutualismo entre esses dois seres, tá? Mas não tem nada de fotossíntese de planta acontecendo aqui, não. Existem outras, né, bactérias livres no processo que às vezes são citadas também. Mas essas outras bactérias livres, elas não estão associadas à raiz de ninguém. Então, você poderia colocar, por exemplo, Azotobacter. Geralmente é uma bactéria achada no solo, que não está em associação com planta nenhuma, tá? Então, Azotobacter. E também algumas cianobactérias conseguem fazer esse processo também, tá? Como uma alternativa. Fechou? Tranquilo? Ah. Porque as excretas nitrogenadas, eles fazem parte do descarte do nitrogênio que foi utilizado no metabolismo dos indivíduos. Mas aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Você está pegando N2 atmosférico e transformando em amônio. Isso é a biofixação. Agora, a partir do momento que você pega excrementos, fezes, a morte de animais, a morte de plantas, restos, pedaços e tudo mais, aí está faltando espaço. Aqui, ó. Aí vou vir para cá, tá, pessoal? Ó, aí vai ser a amonificação, entendeu? Que aí eu pego tudo que é derivado de animais, plantas, ligados ao metabolismo delas, né? Aí a amonificação, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o nitrato, ou compostos, né? Nitrato não. Compostos à base de proteínas e vai converter em amônio. Então, a amonificação, ela reforça isso aqui, ó. Essa etapa aqui, tá? Fechou. Então, fica B mesmo, né? Acho que esse exercício ele falhou porque ele deveria ter colocado as 5 alternativas, todas com etapas do ciclo do nitrogênio. Você consegue ter 5 etapas, né? Então daria para colocar, e ele colocou uma coisa que não teria muito a ver. Mas enfim, vamos lá. O próximo, galera, dá tempo de a gente fazer mais? O próximo é o 24. Eu cheguei a fazer o 24? Cheguei a fazer? Não, né? Ele é bem simplesinho, tá? Esse daqui, ó, caiu em 2022, Deus o livre. Esse aqui é aquele que o aluno não deve, em hipótese alguma, errar. Eu fiz o 24. O 24. Eu acho que não. Acho que não. Estou achando que você já fez. Não lembro. Pode ser? Vamos lá. Ó, a definição da vida para a biologia é algo inconclusivo até o momento. Porém, é um consenso tal. Primeira frase. Todo ser vivo possui células, sendo elas procarióticas ou eucarióticas. Tá certo isso à luz da biologia? Certinho, né? Então, a primeira frase está certa. 2. O metabolismo compreende as atividades de transformação química que ocorrem no interior da célula? Sim, é o conceito de metabolismo, então a 1 e a 2 estão certinhas. 3. Os vírus, como HIV e herpes, são considerados seres vivos por possuírem membrana plasmática e ácido nucleico? Risca, né, uma membrana plasmática e coloca aí que a única estrutura que ele teria como, sei lá, envoltório seria um capsídeo, né? A estrutura à base de proteína chamada capsídeo. 4. Os seres vivos apresentam semelhança química comum, sendo os elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre os principais. Quem diria que um dia ia sair uma pergunta sobre o Chomps? Quando você sempre explica lá no comecinho da biologia, você fala, ó, o Chomps tá lá, né? Os principais caiu aí, ó, no remate 2022.
Todo organismo unicelular é procarionte? Não. E se tivesse invertido? E aí? E se eu te colocasse assim, Camilo, ó, presta atenção. Todo organismo procarionte é unicelular? Coloque sua mão no fogo por isso? Não. Não, mas peraí, vamos lá. É só o dedinho, põe só a ponta do dedo no fogo só. Não dá nada, não. O dedo não conta, você tira esse aqui, ó, ainda consegue segurar as coisas. Tá certo, tá, pessoal? Se tivesse assim, ó, todo organismo procarionte é unicelular. É, tá? O máximo que eles podem fazer são formações coloniais. Mas continua sendo unicelular. Fechou? Tá, até que ela seja realmente introduzida como uma exceção a essa organização, você ainda mantém como unicelular. Tá bom? Sim. Tem os fungos também. O fungo e os protistas, né? Você encontra algas e os fungos em si como sendo possíveis unicelulares também. Tá? Oi? Não, não vou permitir, não. Vou permitir. Aí. Vamos lá. Última. Penúltima. 27. A resistência bacteriana, 27, tá? A resistência bacteriana a antibióticos ocorre em muitos casos porque seu uso, desconsiderando a dose e a frequência, pode provocar a seleção artificial destes organismos, eliminando aqueles mais frágeis ou sem resistência ao fármaco. Utilizando os seus conceitos sobre a teoria da evolução e traçando paralelos, letra A. O vírus SARS-CoV-2 pode ser passado por um processo similar ao descrito acima, para bactérias, considerando o aumento de sua habilidade em escapar da imunidade ao longo do surgimento das variantes. A única coisa que deixa essa frase certa é a palavra similar. Por quê? Porque o que acontece com o vírus nas pessoas, ele está se reproduzindo e ele está, digamos assim, vivendo no ambiente dele. Então, variáveis como possibilidades de mutações podem acontecer. Você não está forçando isso, entendeu? Agora, na condição das bactérias, você está criando um ambiente artificial para elas terem a possibilidade das mais resistentes prevalecerem. Vocês entenderam? Não sei se vocês conseguiram mais ou menos compreender. As mutações que deixam um vírus mais resistente, que seriam as cepas, as variantes, tem a ver com o processo de reprodução e a chance que esses vírus têm de permanecer no ambiente. Então, se eu estou lá, cada vez mais me reproduzindo e eu estou no ambiente, a chance de ocorrer uma mutação em mim e essa mutação ela ser favorável é grande. Aí tem as cepas, entenderam? Agora, se eu usar certinho o antibiótico e eu não criar mais um ambiente de seleção artificial, a bactéria não vai ter como fazer isso. Compreenderam? Tá? Então, por mais que a frase esteja certa, ainda tem um quê de observação, tá? Vamos só arriscar o erro de cada uma? Ó, na letra B, bactérias deuterostomase. Existe isso, Arnaldo? Existe bactéria deuterostomada na fila do pão? Não tem. O que é deuterostomado? Equinodermos e cordados, quando a gente fala da origem do blastóporo. Só em animais que a gente analisa esse termo, tá? Fechou? Na letra C, o vírus SARS-CoV-2 e suas variantes tendem a desaparecer da espécie humana depois que todas as pessoas entrarem em contato com esse vírus. Não. Né? O que está acontecendo é a diminuição da letalidade. Mas ele não está desaparecendo, entendeu? Então tá errado. D, a Covid não é uma doença tropical, então você já passa uma rasteira nela, tá? Ela caiu de paraquedas, matou poucas pessoas por aqui e já foi embora. É isso? Né, Gertrudes? Tá bem, Gertrudes? Quantos dedos tem aqui? Não, tem 5. Tá? Vamos lá, letra E. Olha só, letra E. Bactérias tendem a desenvolver continuamente novos genes de resistências induzidas pela exposição. Se você considerar esse termo como certo, é Lamarck. Elas não são induzidas a produzirem genes de resistência.
Eu só estou colocando à prova aquelas bactérias que já possuem o gene de resistência. Entenderam isso? Tá? E na 28, galera, só para a gente encerrar rapidinho, tá? Ele já começa assim. A mandioca é um tubérculo da família das Euphorbidaceae. Pronto, já dá para entrar com recurso, tá? E ele erra já no enunciado. Fechou? Por quê? Porque mandioca não é tubérculo. Mandioca é raiz. É uma raiz tuberosa. Fechou? Então aí já é um erro que poderia tentar criar um problema para eles, ver se anularia ou não. Mas como é para PEC, ele ia te falar, ó, vai estudar, né? Tá? Então ele ia ignorar isso aí como ele ignorou, porque essa aqui não apareceu como anulada, tá? Mas ele pede para você classificar arroz, feijão, mandioca, batata inglesa, cebola e beterraba, de acordo com essa classificação de órgãos vegetais, né? E aí, quando a gente pega o arroz e o feijão, são sementes, tá? Então, você puxa uma observação que o arroz é uma semente monocotiledônea. E o feijão é uma eudicotiledônea. Fechou? Tá? Aí, qual que é a outra que ele colocou? A própria mandioca. É uma raiz. Aí, engraçado, né? Porque na alternativa, ele deu como gabarito raiz sendo tuberosa. E no enunciado, ele começa usando tubérculo. Aí, logo na sequência, ele coloca a batata inglesa. A batata inglesa que é aquela pegadinha. Batata inglesa é caule, tá? É caule. Aí sim seria o tubérculo raiz. E a cebola? A cebola são folhas, né? Então é aquela classificação que a gente tem chamado de bulbo, onde as folhas elas são modificadas, chamadas de catarfilos. Catarfilos. São aquelas folhinhas que elas vão se modificando, né? E elas vão se formando em volta de uma estruturinha que é o caule, tá? Mas ele escreve bulbo não é caule? Mas aí ele escreve folha. Não, mas aí ele está colocando o conjunto. Você entendeu? A folha em si é o que a gente pega da cebola, mas o talinho lá do meio é um caule. Aí pega o conjunto. E aí ele fecha com a beterraba, que tem a mesma classificação da mandioca, tá? Como sendo raiz tuberosa. Fechou? Tranquilos? Quanto tempo eu passei? 12? E aí, será que dá para gente fazer um sorteio ou não? Vocês assinaram a listinha? Não teve listinha hoje? Quem não quer ganhar a camiseta? Levanta o braço. Você não quer, Gertrudes? Está fora. Você também não quer minha camiseta? Tá bom, quando é assim, você faz o quê? Na Milena? No Melan? Ah, você não é daqui? Tá bom, mas você pode usar para limpar o chão, por exemplo, sei lá, fazer faxina. Você pode usar para essas coisas. Vai ganhar sim. Você é da onde? Ah, tá bom. Paris Augusta também aceita, né? Gordinhos que tem camisetas e tal, sem preconceito. Vamos lá. Aí ela joga fora quando sai daqui. Ó, então vamos lá, ó. Vou começar por aqui, tá? Number 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 6, não, 7, 8, 9, 10, 11. Eu sou 7. Galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, olha, você já tem 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sorteador viciado de números. Qual que nós paramos? 27? É, 17? 15, credo, Thiago. 115 eu coloquei, peraí. Ó, mostrar, repetir, sortear um número. Número, vamos ver, 1. Eu comecei aqui ou foi para lá? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu? Olha aí.